Levítico 26. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1: Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão e ficarão satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 de vocês perseguirão 1.000, 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia, e os fiz andar de cabeça erguida. Vamos orar? Senhor, obrigado. Acabamos de ler a Tua palavra e vamos agora meditar nela, aprender dela aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fale à Tua igreja, ao Teu povo, fale conosco mais uma vez nessa noite. Nós precisamos ouvir a Sua voz e aqui estamos para isso, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. O texto de Levítico, capítulo 26, ele se repete lá em Deuteronômio, capítulo 28, e também capítulo, deixa eu confirmar se é só o 28 ou se é o 29 também. Capítulo 28. O capítulo 26 de Levítico repete no capítulo 28 de Deuteronômio. A diferença é que Levítico foi falado para a primeira geração, para aquela geração que saiu do Egito e que estava andando pelo deserto até que pudessem chegar em Canaã. Já Deuteronômio foi escrito para a segunda geração, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Deuteronômio foi escrito no ano 40 da caminhada do povo rumo a Canaã, ou seja, o povo andou por 40 anos, e Deuteronômio foi escrito no último ano da caminhada do povo. Então a repetição do texto é por conta disso. Aqueles que tinham ouvido a leitura de Levítico já não estavam mais vivos quando Deuteronômio 28 foi dito às pessoas, quando foi lido às pessoas. Então por isso que existe essa repetição. Esse é um capítulo central na história bíblica, não apenas na história do Antigo Testamento ou do Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros. Esse livro tem centralidade em toda a história da Bíblia. O livro de Levítico expressa como é que as pessoas poderiam se separar para Deus, como é que elas poderiam se aproximar do Senhor, visto que Deus é santo e que o povo é pecador. Então Levítico ensina como se santificar. O texto de Levítico ensina sobre sacrifícios, ensina sobre como a lei deveria ser colocada em prática, e se essas coisas acontecessem, as pessoas teriam então condições de se apresentar ao Senhor, teriam condições de se aproximar da presença do Senhor. Por exemplo, o Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?
Aí o texto responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que não faz mal ao seu semelhante. E aí o texto vai prosseguindo, ou seja, para habitar na presença do Senhor, para estar na presença do Senhor, é preciso estar em santificação. E é isso que Levítico ensina. Levítico ensina como ser santo, como buscar a santificação, como viver em santidade. Para isso, então, o povo deveria sair da impureza. Tanto é que essa palavra aparece o tempo todo em Levítico, impureza. O animal não pode ser impuro, precisa ser puro. Cada vez que a pessoa pecava, ela tornava-se impura, e aí ela precisava ser purificada. Então Levítico é um livro que fala dessas questões. E o capítulo 26, ele fala então dessa relação, desse relacionamento que Deus tem com o seu povo. É sobre isso que eu queria meditar com vocês nessa noite, o relacionamento de Deus com o seu povo. O primeiro aspecto é que do povo espera-se fidelidade e comprometimento. Do povo espera-se fidelidade e comprometimento. O texto diz assim, não façam ídolos, estou lendo o versículo 1, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos mandamentos e os puserem em prática. E aí o texto prossegue. Aí o versículo 13 diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos deles. Quebrei as traves dos jugos que os prendiam e os fiz andar de cabeça erguida. O texto está mostrando que esse povo foi liberto por Deus, esse povo foi salvo por Deus. Hoje, irmãos, é uma sexta-feira chamada de Sexta-feira Santa. Perdão, hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, desculpa. Amanhã, estou adiantado. Amanhã é Sexta-feira Santa, o dia em que Cristo foi pego, foi preso, e aí ele foi crucificado. E a morte de Jesus, ou seja, ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, né? Então ele morre na sexta-feira, sexta conta-se o primeiro dia, sábado o segundo dia, domingo de manhã ele ressuscita. Cristo não ressuscitou 3 dias depois de morrer, ele ressuscitou ao terceiro dia, é diferente. Então conta o primeiro dia, sexta-feira, ele morre no primeiro dia, o primeiro dia conta. Então sexta, sábado, domingo. Enfim, quando Cristo morre, ele morre na ocasião da Páscoa. E a Páscoa é a festa que representa a libertação, a saída do povo do Egito. Tanto é que na festa da Páscoa, quando a Páscoa foi celebrada pela primeira vez, isso está lá em Êxodo capítulo 14, o texto fala que as famílias, elas se reuniram e elas separaram um cordeiro. E aí elas pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta, porque durante a madrugada o anjo do Senhor visitaria o Egito. As casas que estivessem pintadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria ali, não mataria ninguém. Mas as casas que não estivessem manchadas com o sangue do cordeiro seriam visitadas pelo anjo, e o anjo mataria o filho primogênito de cada família, de cada casa. O texto fala que em todo o Egito houve pranto, mas no arraial dos hebreus não houve nenhuma morte, porque cada casa estava sinalizada com o sangue do cordeiro. Quando João Batista vê Jesus, ele olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a Páscoa apontava para Jesus. Não foi o sangue dos cordeiros que deu vida aos primogênitos hebreus para que mantivessem-se vivos. É o sangue do cordeiro. Aquele sangue, aqueles cordeiros que foram mortos, eram representações, eram símbolos de um sacrifício que seria futuro. E por conta do sacrifício de Cristo, por conta da obra de Cristo, por conta da aliança que Deus tinha com aquele povo foi preservado da morte.
Então o texto está falando que do povo se espera fidelidade e comprometimento. Por quê? Porque eles foram salvos pelo Senhor, eles foram tirados do Egito, terra da escravidão. O texto fala que o Senhor quebrou as traves do jugo que os prendia. O jugo é aquele pedaço de madeira que fica no pescoço dos animais, a canga, né? Que prende o animal, que faz do animal um escravo. Tanto é que ele não pode escapar, ele não pode fugir. Se são dois animais, eles precisam andar no mesmo passo, porque não tem como um andar mais rápido e o outro mais devagar, porque eles têm que estar alinhados para andar. O povo vivia com jugo, presos, escravizados, e foram por Deus libertados. Então o que Deus está dizendo agora? Não façam ídolos, não adorem imagens, não coloquem pedra esculpida na terra de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Sejam fiéis a mim, guardem os meus sábados, reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Sigam os meus decretos, obedeçam os meus mandamentos. Do povo se espera fidelidade e comprometimento. Uma vez eu ouvi o pastor Altair pregando e falando sobre comprometimento, e ele contou uma ilustração que eu nunca me esqueci. Vou contar ela para vocês. É uma fábula. Conta-se que numa fazenda as coisas estavam bem complicadas. A fazenda estava quase indo à falência. O fazendeiro já não sabia mais o que fazer. Nem crédito para pegar consignado ele tinha mais. Estava tudo no vermelho, a coisa estava complicada. Os animais da fazenda se condoeram, se compadeceram do fazendeiro e falaram: a gente vai fazer alguma coisa para ajudar o fazendeiro para que a fazenda não feche. Afinal, a gente mora na mesma fazenda que ele. Se a fazenda for vendida, se ele for à falência, a gente fica sem lugar para viver. E aí os animais fizeram uma reunião. Todo mundo decidiu o que faria para ajudar o fazendeiro. A ovelha falou: vou doar a minha lã vai ser vendida, vão fazer dela cobertor, roupas, e aí o fazendeiro tem dinheiro para pagar as dívidas e seguir a vida. A galinha falou: vou doar os meus ovos, e aí vai vender, enfim. Todo animal foi falando o que podia fazer. Chegou na vez do porco. O porco não tinha nada mais para doar, a não ser a si próprio, a própria carne. Aí o pastor, contando a história, falou: essa é a diferença de comprometimento. A galinha, ela colaborou, a ovelha colaborou, os demais colaboraram, mas o porco se comprometeu. Comprometimento é muito mais do que colaboração. Comprometimento envolve gastar a vida, envolve entregar a vida, envolve pôr a vida a serviço de alguma coisa. O que Deus está dizendo para as pessoas é que eles não deveriam apenas ser fiéis a Ele, mas deveriam ser comprometidos com Ele. Por que Deus pede fidelidade e comprometimento, irmãos? Porque não é menos do que isso que Ele nos oferece. Não é menos do que isso que Deus nos oferece. A relação que Deus tem com Israel na Bíblia é retratada como um casamento. Eu pergunto para vocês: o que uma esposa espera do esposo? O que o esposo espera da esposa? Não é uma relação de fidelidade e comprometimento? É uma relação de fidelidade e comprometimento. O que Deus espera do seu povo? Fidelidade e comprometimento. Essa imagem é tão verdadeira que no Novo Testamento a igreja é chamada de noiva de Cristo. Jesus conta a parábola das bodas, das virgens sensatas e das tolas, porque a aliança que Deus estabelece com Israel retrata a imagem de um casamento que Deus fez com seu povo. Deus promete a sua parte nessa aliança e ao povo cabe também a sua parte. Qual que é a parte do povo? Fidelidade e comprometimento. É por isso que o Evangelho não nos chama para sermos simpatizantes.
não é para nós nos tornarmos simpáticos ao Evangelho. A gente se simpatiza por organizações, a gente se simpatiza por instituições, a gente se simpatiza por organizações sociais. Eu acho legal aquele Instituto Ayrton Senna, que é gerido pela irmã do Ayrton Senna, né? Me esqueci o nome dela agora. Vários jogadores de futebol, várias personalidades têm os seus institutos. Nesses institutos, geralmente existem projetos sociais, onde comunidades, regiões mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico são atendidas, são ajudadas. A gente se simpatiza por ações, por posturas. Por exemplo, quando aconteceu aqueles problemas todos em Brumadinho, alguns anos atrás, em Juiz de Fora recentemente, no Rio Grande do Sul, 1 ano, 2 anos atrás, várias organizações, várias igrejas se mobilizaram, vários espaços da sociedade se mobilizaram para ajudar de alguma forma. A gente, quando vê um tipo de ação assim, a gente se torna simpatizante de quem está fazendo, de quem está agindo, de quem está pondo a mão no bolso, de quem está fazendo algo. Mas o Evangelho, Deus não nos chama para sermos apenas simpatizantes. Deus não nos chama para doar ovos como a galinha. Deus não nos chama para doar lã como a ovelha. Deus nos chama para doarmos a nossa vida, para entregarmos a nossa vida. Lembra do que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1? Vou ler com vocês que esse é um texto que eu nunca consigo memorizar. Já tentei e nunca consigo. Romanos capítulo 12. Um dia eu vou conseguir, se Deus quiser. Romanos 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Quando Deus diz assim para o seu povo: não façam ídolos, guardem os meus sábados, obedeçam os meus decretos, sigam os meus mandamentos, porque eu tirei vocês da terra da escravidão. O que Deus está pedindo para o povo é: sejam fiéis a mim e sejam comprometidos comigo. Comprometidos com quem? Fiéis a quem? Ao Deus que os visitou no Egito. Eles viveram 400 anos no Egito e ninguém livrou eles do Egito. Deus foi lá e os livrou do Egito. Fidelidade e comprometimento é a resposta amorosa que o povo de Deus pode dar ao Deus que os salvou. Essa é a resposta amorosa que nós podemos dar. Pastor, é verdade que a gente não pode pagar a salvação que Deus nos dá? É verdade, não tem como pagar. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer para Deus é nos dar a Ele, é nos doar a Ele, é pertencermos a Ele, é buscarmos fidelidade a Ele, é nos comprometermos com Ele. Então, o relacionamento de Deus com o povo, do povo espera-se fidelidade e comprometimento. De Deus, em segundo lugar, provém as bênçãos pactuais. Se do povo se espera fidelidade e comprometimento, de Deus, nós temos as bênçãos pactuais. Por que bênçãos pactuais? Porque elas são resultantes do pacto que Deus estabeleceu com Israel. Qual foi o pacto que Deus estabelece com Israel? Abraão, eu vou fazer de você uma nação poderosa, numerosa, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Através de você, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vou dar para você descendência, uma terra. Essa é a promessa, esse é o pacto. Ele se repete lá em Êxodo capítulo 18, 19, 20, onde Deus dá os mandamentos e fala: agora eu quero de vocês fidelidade, quero de vocês comprometimento. E como consequência eu vou mostrar a vocês as minhas bênçãos. Quais são essas bênçãos? Versículo 4, 3. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática,
Versículo 4: eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Aqui nós temos as bênçãos. Elas se referem de forma abrangente a duas questões. Primeira, as condições para existir. Segundo, bênçãos que se relacionam ao bem-estar e à proteção. Quais são as condições de existir? O texto fala: Deus daria chuva na estação certa. Eu gosto muito de acerola. É uma das frutas que eu mais gosto. Em frente à casa dos meus sogros tinha um pezão de acerola. E aí, numa das vezes que a gente viajou para lá, eu cheguei lá, o pé de acerola foi cortado, do lado de lá, na calçada do outro lado da rua. Falei, poxa vida, como é que corta um pezão desse, né? Plantaram melancia, abóbora, um monte de coisa, é uma calçada bem larga. E aí eu comia muita acerola. A área da casa é bem grandona, tem uma rede boa. Quando eu vou lá, eu deito na rede, fico cantando Eu Quero Trabalhar para o Meu Senhor, e comendo acerola. E jogando caroço no quintal, né? Tem terra. Agora, nas férias de janeiro, final de dezembro, quando eu fui para lá, tem um pezinho de acerola desse tamanho assim, ó. A Jéssica falou, foi você que plantou sem querer, porque você jogava caroço lá e um deles vingou. E eu estou lá molhando o pé de acerola. Eu falei, quer saber, eu não entendo de plantação, deixa eu pesquisar aqui como é que cuida do pé de acerola. Aí fui dar uma procurada, né? O pé de acerola, até onde eu pude conhecer, é uma das plantas, é uma das árvores frutíferas que não gosta de muita água. Se você molha demais, a raiz apodrece. Então tem que molhar na medida certa. Olha que coisa engraçada, irmãos. O texto está falando assim, ó. Versículo 4: eu mandarei a vocês chuva na estação certa. Por que mandar chuva na estação certa? Porque aquilo que se planta também depende-se da estação. Antes de começar o culto, eu brinquei com a irmã Judite. Já acabaram as mangas? Ela falou, já, pastor, só no final do ano agora. Ela tem um pezão de manga coquinho na casa dela. Cada planta, cada árvore, cada fruto tem o clima certo, tem a estação certa, tem a quantidade certa de água. Alguns gostam de muita água, outros gostam de pouca água, uns gostam de muito sol, outros gostam de mais sombra do que sol. Se tiver chuva em toda a estação, a plantação fica prejudicada, então tem a época certa. Olha que inteligência de Deus, Ele mandaria chuva na época certa, na estação certa. Teria chuva para a colheita das uvas, a colheita das uvas prosseguiria até a época da plantação. O versículo continua, e vocês comerão até ficarem satisfeitos. Então a chuva tem a ver com a manutenção da terra, tem a ver com o fato da terra tornar-se frutífera, produtiva. E você planta e a terra produz, você planta e a terra produz, você planta e a terra produz. E se a terra produz, a despensa está abastecida. Se a terra produz, dá para acender o fogão e fazer a janta, fazer o almoço, fazer o café da manhã. Se a terra produz, a barriga não ronca de fome. Se a terra produz, as pessoas se alimentam corretamente, se alimentam de forma devida. Olha que coisa, irmãos, a chuva é consequência da fidelidade de Deus ao pacto que Ele tem com o povo. Eu gosto muito da história de Elias. Elias viveu durante o reinado de Acabe, e Acabe é um rei perverso, terrível. A mulher dele, Jezabel, se não fosse pior que ele, era no mínimo igual. Os dois eram terríveis.
Um casal terrível, ímpio, infiéis a Deus, idólatras, desobedientes. O texto fala que na situação do reinado de Acabe, Elias falou: mediante a minha palavra não cairá nem chuva, nem orvalho sobre a terra. E eu já preguei sobre isso aqui. A gente costuma ler esse texto e fala: Elias é um homem de Deus, ele fala e as coisas acontecem. É verdade. Só que a gente não pensa que Elias teve discernimento antes de dizer o que ele disse. Ele conhecia os mandamentos que dizem: se houver fidelidade, haverá chuva. Se houver infidelidade, não haverá chuva. Quando ele vê que a situação está terrível, o livro de Tiago diz: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Por que ele ora? Ele ora porque ele conhece Levítico 26. Ele ora porque ele sabe que se ele orasse daquela forma, Deus responderia, porque Deus já havia dito que nasquelas condições, aquelas coisas que aconteceriam. Na verdade, Elias ora a partir da palavra. Ele fala a partir da palavra e Deus põe em prática aquilo que Deus tinha prometido. Por isso Elias disse: não vai chover, e não choveu, porque ele fala sob a palavra de Deus. Qual palavra? Levítico 28, Deuteronômio 28. Não é que ele tem poder e ele fala e as coisas acontecem, não. Ele falou de acordo com o que Deus já tinha dito que aconteceria. E aí acontece. Então aqui o texto está dizendo que de Deus provém as bênçãos, a chuva, a colheita, a saciação. O versículo 5 diz: e vocês comerão até ficarem satisfeitos. Agora relacionado ao bem-estar, diz assim: e viverão em segurança em sua terra. Versículo 6: estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Isso tem a ver com bem-estar, com proteção. Se houvesse fidelidade, o povo teria bem-estar, o povo teria proteção. Livro de Ruth, vou te dar mais um exemplo. O livro de Ruth começa dizendo que a história que é retratada no livro aconteceu na época dos juízes. Ruth capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Pastor, o que tem a ver isso? Aí você vai lá para o livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não podiam resistir. Na época dos juízes, diz o primeiro versículo de Ruth, houve fome na terra. Bom, Juízes fala de um povo infiel, que abandonou o Senhor, que se voltou para Astarote, que se voltou para Baal, e Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. E se tem fome na terra, é porque não havia chuva. E se não há chuva, é porque o povo está sendo infiel ao pacto. Presta bem atenção, a gente está falando de Israel, tá? Está falando dos tempos bíblicos. Mas de Deus provém bênçãos pactuais. As bênçãos, elas não são resultado do nosso mérito, elas não são resultados da nossa obediência. Talvez é isso que você fala, pense: pastor, mas eu não entendo. O texto fala que se Israel obedecer, Deus vai abençoar. Então sim, as bênçãos são resultados da obediência. Quando se obedece a Deus, Deus faz o que Ele prometeu. É isso.
A gente recebe o que Deus prometeu não porque obedecemos, mas porque Deus não mente, porque Deus é fiel à sua palavra. Por que Israel teria todas essas bênçãos se fosse obediente à aliança, se fosse obediente a Deus? Porque Deus prometeu que nessas condições Ele abençoaria. Eu também já falei isso aqui. Imagine que Deus faz uma promessa, o povo obedece e fala: Senhor, agora o Senhor precisa cumprir a sua parte porque nós obedecemos. E Deus fala assim: mas eu enganei vocês, eu não vou cumprir o que eu falei. Você consegue perceber que a obediência não traria as bênçãos nesse sentido? Você entendeu o exemplo? Deus fala: se vocês me obedeceram, eu abençoo vocês. E todos nós obedecemos a Deus. Aí todos nós vamos à presença de Deus e falamos: Senhor, nós te obedecemos, agora cumpra a sua parte. Aí Deus se vira para nós e fala: mas eu menti, eu enganei vocês, eu não vou abençoar vocês. Percebe que a obediência não produz nada? Mesmo tendo sido obedientes, nesse caso nós não teríamos a bênção de Deus, porque se Ele mentisse, não haveria bênçãos para ser derramadas sobre nós. Então por que Deus derrama as bênçãos? É porque o povo obedece? Não, é porque Ele cumpre o que Ele prometeu. Se Ele falhar na promessa dEle, a nossa obediência não serve para nada. Vou te dar um exemplo, vou aproveitar que é ano eleitoral, vou dar esse exemplo. Fulano de tal se candidata e fala assim: ó, vou arrumar um emprego para você, se você votar em mim, arrumar mais uns 30 para votar em mim. Aí você vota no fulano de tal, você arruma 30 para votar nele. E ele não te arruma um emprego. Você entende o exemplo? Você fez sua parte e o fulano de tal não fez a parte dele. O povo tem a bênção, a igreja tem a bênção, as pessoas têm a bênção de Deus, não porque obedeceram a Deus, mas têm a bênção de Deus porque, além de obedecerem a Deus, elas obedeceram a um Deus que nunca mente, que nunca volta atrás na sua palavra. Então por que tinha chuva? Por que tinha alimento, despensa cheia? Por que Deus faria desaparecer da terra os animais selvagens para que o povo tivesse proteção? Por que eles lutariam contra os inimigos e 5 deles perseguiriam 100, 100 deles perseguiriam 10.000, os inimigos cairiam diante das espadas deles? Por que essas coisas aconteceriam? Porque Deus seria fiel à sua palavra, à sua aliança, à sua promessa. Amém? Então não é a nossa obediência que faz a gente ser abençoado por Deus. O que nos torna abençoados por Deus é o fato de que Deus é bom e que Ele não mente. Ele prometeu que na obediência Ele abençoa. Portanto, quando há obediência, Ele abençoa, porque Ele prometeu. Um terceiro aspecto para nós finalizarmos. O texto fala da presença constante de Deus entre o seu povo. Olha o versículo 9. O versículo 9 diz: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Versículo 10: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Antes de passar ao terceiro aspecto, olha que interessante, eu esqueci de mencionar isso aqui. Deus está falando: vocês ainda estarão comendo da colheita passada, e vocês terão que parar de comer da colheita passada, porque vocês já terão nova colheita para dela se alimentar. É mais ou menos assim: vocês vão estar usando a cesta básica do mês passado, e a cesta básica do mês já vai estar na mão de vocês. Olha como Deus abençoaria Israel. Haveria fartura, haveria o necessário para eles e para eles repartirem com os necessitados. E aí então Deus diz: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Até aqui, o que a gente sabe é que Deus fala para Abraão no capítulo 17 de Gênesis: Abraão,
anda na minha presença e seja perfeito. Até aqui o que a gente sabe é que Moisés fala para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Agora o que a gente sabe é que Deus está falando: se tudo isso acontecer, eu estabelecerei a minha habitação entre vocês, andarei entre vocês e serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Essa é a parte principal das bênçãos que Deus promete ao povo dele. As melhores bênçãos não se referem à chuva, à colheita farta, não se referem às batalhas vencidas nas guerras, não se referem à proteção quando Deus fará desaparecer os animais selvagens, não. Essas bênçãos têm o seu valor, têm a sua importância, mas a bênção principal é Deus dizendo que moraria no meio do povo dele. Isso fala do quê? Comunhão. Deus quer ter com o seu povo comunhão. Deus quer ser o Deus do seu povo. Deus quer que o povo seja dele. O Salmo 34, eu acho, ou 37, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que os buscam, e a estes ele lhes fará saber, conhecer o seu caminho, a sua vontade. O que Deus quer ter conosco, o que Deus quer ter com o povo dele, com o seu povo, é comunhão. Deus é um pai, e sendo um pai, ele quer estar junto de nós, ele quer estar no meio de nós. Ele quer que nós desfrutemos da presença dele. A presença de Deus é a maior bênção pactual. Até aqui, irmãos, a presença de Deus era representada pelo tabernáculo, era representada pela arca. E é isso que Deus está dizendo: eu vou habitar no meio de vocês, eu vou morar no meio de vocês. Eu não sei se você já se despertou para essa realidade. Deus não mora aqui na igreja, Deus mora em você, na sua casa, habita no seu meio. Você não precisa vir aqui para buscar a Deus apenas. É claro que você vem aqui para buscar a Deus, é claro que aqui tem o fator comunhão, é claro que aqui é o lugar de culto. Mas se isso aqui for fechado por perseguição, se isso aqui for fechado por pandemia, como já aconteceu, se isso aqui não puder acontecer por outros fatores que a gente desconhece, Deus ainda poderá ser acessível a cada um de nós, porque Deus veio para fazer-se presente no meio do povo dele. A cada vez que a palavra é lida, a cada vez que uma oração é feita com sinceridade, a cada vez que os servos dele se reúnem, sendo 2 ou 3, ele está presente, ele habita no meio do seu povo, ele veio para habitar no meio do seu povo, mas a habitação dele precisa ser algo vivido quando esse povo vive em santidade, santificação. Hebreus 12:14 ou 14:12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Para ver o Senhor é preciso santificação. Ver no sentido de comunhão, não é necessariamente ver a Ele, porque Ele não pode ser visto, mas desfrutar da presença dEle. É preciso santificação. Para mim, o melhor exemplo disso é a história do jardim. O homem. Quando o homem e a mulher pecam contra Deus, eles escutam a voz do Senhor no jardim. O que eles fazem? Se escondem da presença de Deus, porque não estavam em santificação. Sem santificação, qualquer ser humano se afasta de Deus, se esconde de Deus, foge de Deus. Quem é que deseja a presença de Deus? Quem é que deseja a comunhão com Deus? Aqueles que estão sendo santificados. Por isso que o texto está dizendo: me obedeçam, não se envolvam com os ídolos, guardem meus decretos, meus mandamentos, eu vou derramar minhas bênçãos sobre vocês e eu habitarei no meio de vocês. A habitação de Deus no meio do povo dele é resultado da santificação desse povo. É resultado da
obediência desse povo. Porque Deus é santo. E se Ele estiver no nosso meio, se nós não estivermos vivendo em santificação, nós não suportamos a presença dEle. Nós não toleramos a presença dEle. Nós não aguentamos a presença dEle. Sabia que quando as pessoas se afastam de Deus, é isso que elas expressam? Elas já não desejam mais aquilo que está relacionado a Deus. A oração, a palavra, a comunhão, a ceia, o culto. Quando uma pessoa se afasta de Deus, essas coisas que são feitas para nós nos aproximarmos de Deus, para nós desfrutarmos da presença de Deus, começam a ser desprezadas. Começam a ser desprezadas. Mas Deus veio para nós desfrutarmos da presença dEle. Amém? Ele veio para nós nos deliciarmos da presença dEle. O maior exemplo disso é a vinda de Jesus ao mundo, a encarnação, o nascimento de Jesus. É literalmente Deus vindo morar no meio dos homens. Deus vindo habitar no meio dos homens. O relacionamento de Deus, de Deus com o seu povo, do povo espera-se fidelidade e comprometimento. De Deus provém as bênçãos pactuais. E a presença constante de Deus entre o seu povo é o que Deus quer manifestar. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar finalizando o nosso culto. Que o Senhor ajude você, ajude a mim, sermos fiéis e comprometidos. Como diz o pastor Altair na ilustração, não basta dar os ovos, não basta dar a lã, é preciso dar a vida, o coração, a mente, é preciso entregar-se por inteiro, comprometimento, não colaboração, comprometimento. As bênçãos que a gente tanto precisa para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para a nossa proteção, elas vêm de Deus. E Deus as manifestará a cada um de nós. Mas a bênção maior é a presença dEle no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Vamos orar por isso, Senhor?